Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos sintonizar os nossos pensamentos com Jesus, vamos harmonizar as nossas mentes, vamos cantar uma canção exatamente na página 7, o hino à evolução. Querido Pai Celeste, estamos hoje reunidos para mais uma vez aprender sobre a boa nova de Jesus e receber assim, através das elucidações aqui explanadas, conselhos para melhorarmos o nosso dia-a-dia e procedermos em conformidade com aquilo que Deus anseia e que é o melhor para nós. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 15. Meus caros amigos, todos os dias ouço dizer entre vós, sou pobre, não posso fazer a caridade, e todos os dias vejo que faltais com indulgência para com os vossos semelhantes. Vós nada lhes perdoais e arvorai-vos em juízes muitas vezes severos. Sem vos perguntardes, ficariais satisfeitos se vos fizessem o mesmo. A indulgência não é também caridade? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a amplamente. Pelo que toca à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus disse, enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão num saco cada uma das suas boas ações, e à sua morte pesaremos os sacos. Quando estes 2 homens chegarem à sua última hora, Deus mandou que lhes trouxessem os 2 sacos. Um estava pesado, grosso, bem cheio, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro estava pequeno e tão fio que se via através do pano o pouco que continha. Cada um destes homens reconheceu o seu saco. Eis aqui o meu, disse o primeiro. Reconheço, fui rico e dei muito. Acolá é o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Oh, quase nada tinha para repartir. Mas, oh surpresa! Postos os 2 sacos na balança, o mais volumoso tornou-se leve e o pequeno apresentou-se pesado, tanto que fez-se elevar-se muito primeiro no prato da balança. Então Deus disse ao rico, tu deste muito, é verdade, mas deste para ostentação
e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho, e ao demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito para as tuas molas te serem contadas por alguma coisa. Depois disse ao pobre: tu deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não destes molas, entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Pelo contrário, desculpaste-o em todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Leão, 1861. Do livro de mensagens psicografadas, depois vem e segue-me. Tudo nos será contado. A vida ensina-nos em todas as circunstâncias, só precisamos de ter ouvidos de ouvir e procurarmos refletir sobre essas lições sempre úteis. Não esqueço a história de um pão, narrada por um dos espíritos comunicantes através de Francisco Cândido Xavier. Por mais duros de sentimentos que sejamos, tudo o que é mau certamente ficará na memória das nossas ações, condicionando a colheita do que semearmos. Mas também, por menores que sejam os bons atos, eles também não cairão em saco roto. Aquele pão que o avarento dono de uma empresa partilhou certa feita com uma criança esfomeada, perto da entrada de sua fábrica, que era a sua refeição, e que provavelmente era a primeira vez que o fazia, veio muitos anos mais tarde, no auge do desespero vivido, já na vida espiritual, servir para que aquela criança, feito homem, causticado pelo trabalho, o recordasse e desse graças a Deus por aquele gesto que lhe havia matado episodicamente a sua fome. E essa prece foi a abertura das portas do seu regresso à Terra para reentrar no caminho da salvação. Nada em nossa vida fica esquecido do Pai, e por isso temos de estar atentos a tudo o que nos rodeia, meditando sobre as contingências da vida que a todos envolvem e que nos convidam a escutar a voz da razão. Olhando para nós mesmos e meditando sobre os nossos atos, chegaremos sempre à conclusão de que as nossas intenções sempre foram boas, sem cuidarmos, tantas vezes, das consequências nefastas que possam ter produzido noutros irmãos. Dessa forma, precisamos de nos colocarmos sempre no lugar do outro e perguntarmos-nos o que esperaríamos, nas mesmas circunstâncias, das suas reações. Para nós é sempre fácil exigir a sua compreensão, as suas desculpas, o seu perdão. Mas quando se trata dos outros, somos muitas vezes, talvez a maioria, intolerantes, incompreensivos, intransigentes e não revelamos nada, sentando-nos no trono da razão absoluta e na condenação constante dos seus atos. Passemos urgentemente a pensar antes de agir. Os pesos e as medidas podemos encontrá-los na vida exemplar de Jesus, perguntando-nos sempre, antes de nos precipitarmos, o que faria ele no nosso lugar. Essa prática poderá ajudar-nos a ser indulgentes para com o próximo, a compreender as suas fraquezas, as suas imperfeições, as suas reações, muitas vezes mal exprimidas ou mal compreendidas por nós, e reconheçamos que talvez no seu lugar reagíssemos da mesma forma. Não será esta prática, feita de paciência e reflexão, a expressão pura da caridade fraterna? Não será uma forma de vivermos melhor e com objetivos concretos no domínio da evolução espiritual? Este capítulo, que é fundamentalmente relacionado com o fora da caridade não há salvação, e este item integrado no subcapítulo, que é que a tua mão direita não veja o que dá à esquerda, vem sendo o motivo de análise nossa neste nosso Evangelho. Porque a caridade não foi bem entendida quando Jesus reuniu os apóstolos no templo e sinalizou uma viúva que colocava no genofilácio 2 pequenas moedas. E quando ele perguntou aos apóstolos, para eles, qual teria sido a dávida maior, se a dela, da viúva, ou se o senhor rico que antes dela tinha depositado grande quantidade de dinheiro no genofilácio, acabou por anotar de seguida que aquela mulher, aquela viúva, tinha dado muito mais do que o rico que tinha enchido ou tinha retirado dos bolsos cheios as moedas que colocou
na caixa das esmolas, e depois complementou que ela tinha dado aquilo que já não tinha, ou melhor, o pouco que tinha e que tinha dado tudo, e o outro tinha dado exatamente, como esta leitura desta mensagem que nós acabamos de ouvir do Evangelho, deu aquilo que não lhe fazia falta, e portanto que nem sequer se recordou em tempo algum se aquilo tinha sido muito ou tinha sido pouco. É uma reflexão que nós temos que ponderar. Hoje, num mundo em que nós vemos muita gente que não quer trabalhar, que vive de subsídios, que vive de ajudas do Estado e trabalha por fora, e trabalha lateralmente, desrespeitando até aqueles que trabalham mais. Hoje a caridade não se estende por aí. Talvez a caridade se afirme no exemplo, na exemplaridade daqueles que se dedicam a trabalhar sol a sol quase, porque trabalham os seus horários normais e depois também trabalhar para casa e também procurar oferir alguns proventos para melhorar o seu rendimento. E aí sim, aí é que é a caridade fraterna, nós podemos ajudar. Eu recordo-me, não há muito tempo, que à entrada de um supermercado estava um desses cidadãos que hoje pululam por toda a parte a pedir. Era um jovem, talvez não tivesse, ou talvez tivesse pouco mais de 30 anos, e eu perguntei-lhe: você não quer trabalhar? Há tanta gente a precisar de trabalhadores, há aí tanta oferta de trabalho, da construção, da agricultura, você não quer trabalhar? E já aqui refleti sobre isso. Ele virou-me costas, foi-se embora e continua a pedir. Porque realmente as pessoas não querem trabalhar. Não querem trabalhar, querem oferir de esmolas, de subsídios, e não querem trabalhar. Mas eu faço questão de relembrar que o trabalho é uma lei divina. A lei do trabalho é uma lei divina, que nós, os espíritas, conhecemos, o livro dos espíritos, está lá bem claro, como a lei da destruição. Num tempo em que nós vamos preocupadamente analisando e assistindo a esta paranoia terrível do medo, do pavor da doença, que ainda não chegou e já toda a gente pensa que vai morrer. É realmente caridade nós podemos dar aquilo que temos, o que tem algum valor em nós, a alegria, a capacidade de fazer sorrir os outros, a capacidade de mobilizar os outros, a capacidade de termos um olá sorridente para aqueles que passam na rua, às vezes com cara de preocupação, às vezes com o seio carregado, denotando de alguma forma sofrimento e preocupação nas suas vidas. É tempo de nós refletirmos sobre esta possibilidade. Todos temos, de dar alguma coisa aos outros. E como temos referido, e já referimos em anteriores edições do Evangelho, há tanta gente abandonada por esses campos fora, por essas cidades fora. Há gente envergonhada a passar fome, que não tem coragem de pedir, de esmolar. Há gente que só come uma vez por dia e que não quer mostrar essas suas debilidades. Há tanta maneira de um olá fazer sorrir alguém, uma pergunta, um conselho, uma orientação, um incitamento. Quer dizer, há tanta forma de nós chegarmos aos outros desta maneira de dar qualquer coisa, de doar qualquer coisa de nós àqueles que têm menos que nós ou que sofrem mais do que nós. Não nos remetamos aos lamúrias, às lamentações: eu sou infeliz, Deus virou a cara para o lado, não se lembra de mim, não me sai o Euromilhões, não me sai o Totoloto. Deixemos essas coisas, trabalhemos a seu tempo aquilo que nós merecermos receber, certamente que nós receberemos. Há pessoas que nascem, prontos, na pobreza, não é? E dizem: eu preciso da ajuda dos outros, como é que eu vou praticar a caridade se eu nem dinheiro tenho para mim? O que é que eu posso fazer? Não posso praticar a caridade. O que é que esses podem fazer mesmo nascendo em meio Eles podem olhar a sociedade e verificar que há sempre gente pior que nós. Há sempre gente a viver situações mais dramáticas. Há gente com filhos deficientes. Eu já contei aqui, e vou recordar, aqui há uns anos, que vieram ter connosco, ou veio ter connosco uma mãe com um filho ao colo. Nós olhamos aquela criança, que supunhamos criança, e condoemos-nos daquela mulher, embora esse filho tivesse talvez 1,20 m de altura, era uma criança, não era um bebê. E quando ele se sentou na sala de trabalho para ser ajudado, eu perguntei: senhora, quanto é que os anos tem o seu filho? E ela dizia: tenho 36. 36 anos, era uma criança doente,
sem poder mover-se, sem poder andar, sem falar, há 36 anos. Quer dizer, uma voz de solidariedade, uma visita a essa família, levar um apoio, um carinho, não é forma de fazer a caridade. Portanto, há muita maneira de fazê-la. Agora, se a gente andar fechado, com os olhos fechados, a olhar só para o umbigo, a olhar só para nós, é claro que a gente nunca encontra ninguém que precise de ajuda. Não é alguém que precise de arroz, ou de farinha, ou de massa, ou de aquilo, porque hoje, felizmente, isso não se, na nossa terra, isso não se coloca com grande assiduidade. Mas temos que nos lembrar que quase 8.000 crianças por dia morrem de fome. Não é as crianças que morrem de uma forma geral, que é aos milhões, mas morrem de fome, 8.000 crianças por dia. Quando nós nos preocupamos, quando morrem 700, 800, 900 pessoas em Itália com o vírus do corona, não é? O coronavírus. Quer dizer, há aqui uma alteração de valores que precisava de ser retificada. Não que não nos preocupemos com as doenças que graçam na humanidade, com os tsunamis, com os tremores de terra, com os maremotos, com os tornados, com todo esse cortejo de revolta da natureza contra o nosso procedimento. Mas se nós não estivermos atentos a isso, se nós não olharmos a ver o que é que à nossa volta se passa, nós nunca encontraremos ninguém que precise da nossa ajuda. Então, sendo assim, vamos marchar para o final do nosso Evangelho de hoje, que sempre dizemos que as pessoas não quer dizer que terminem a sua reunião quando nós terminamos aqui a nossa. Podem continuar falando com os filhos. Há tanta falta de diálogo com as crianças, com os filhos. Há tanta falta de conhecimento da vida de Jesus, dos conselhos de Jesus, às crianças. E ele que disse, deixai vir a minhas criancinhas, sinalizando a ingenuidade que nós devíamos ter. Devemos parecer com as crianças nesse aspecto e também a simplicidade. Então, vamos lembrar que esta hora muitas famílias estão desestruturadas, estão em discussão, estão em desentendimento, estão em violência, não conhecem Jesus, não conhecem a sua mensagem, não conhecem a vida espiritual, não conhecem a vida para além da morte. Vamos lembrar de todos eles e pedir, Senhor Jesus, tu conheces as ovelhas do teu rebanho uma a uma, sabes as suas necessidades e mais, sabes as razões porque passamos as dores que passamos ou porque passam dores que são incompreensíveis para nós, que felizmente temos uma vida mais estabilizada e que não encontram arrimo, não encontram força moral e força mental para combater os seus dores, os seus sofrimentos. Nós te pedimos, Senhor, que as tuas falanges possam retirar de nós hoje, nesta noite, a nossa solidariedade, a nossa energia, os nossos fluidos de bem-fazer, para que esta noite, na distribuição que todas essas falanges fazem, todos os dias de les a les, possam minorar a sua dor, o seu sofrimento, possam incutir algum ânimo, alguma esperança, possam acerenar os ambientes familiares. Toma a nossa oferta, Senhor. E vamos cantar na página 30. Compromisso. É Jesus que nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. És Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores. Pagamos erros, isso custa, devemos é cantar louvores.
Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que o bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Como eu disse há pouco, se quiserem continuar o diálogo, a falar de Jesus, pois podem e devem fazê-lo. Por aqui ficamos, despedimos-nos de todos, muita paz, que Jesus a todos abençoe. Até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.